Bom, inicialmente quero também agradecer o convite feito pelo Fórum Nacional da Advocacia Pública para debater esse tema que eu concordo com os colegas, é um tema muito pouco discutido, né, é uma novidade absoluta no campo da Previdência Social do servidor público e tem sido muito pouco discutido em todos os fóruns em que a matéria deveria ser tratada. Então, eventos como esse, acho que são fundamentais para que a gente comece a entender essa matéria, que vai levar um bom tempo para a poeira assentar, para o entendimento ser construído, para a jurisprudência pacificar. Para tudo isso, nós temos aí vários anos, provavelmente, de águas turbulentas na definição dessa, que é uma questão absolutamente nova, né? Não apenas é uma mudança no regime previdenciário, como já ocorreu, né? O serviço público tem tido mudanças desde a emenda 3, mas é uma mudança qualitativa fundamental que implica, como foi comentado aqui já pelo doutor Daniel, implica, na verdade, uma mudança de mentalidade em relação ao que é a aposentadoria do servidor público. Bom, o que a gente vai comentar aqui é a transição do regime e as situações que essa transição pode ter. Basicamente, nós vamos ter, para os servidores públicos, duas grandes situações, sendo que uma delas se divide em duas. Então, na verdade, são três situações que o servidor público vai viver com relação a esse regime. Nós temos aí, pode ser visto as três situações dos servidores frente ao novo regime, que tem uma relação direta com a data que o servidor entrou no serviço público, né? Existe essa polêmica do qual a extensão dessa expressão serviço público. Nesse ponto, eu concordo com a doutora Zélia que a melhor interpretação é o serviço público no sentido amplo, mas há uma polêmica, principalmente no Poder Executivo da União, sobre qual é essa interpretação, mas não vamos entrar nessa questão agora. Bom, em primeiro lugar, nós temos aquele servidor já mais antigo, que ingressou antes da emenda 41, ou seja, ingressou antes de 31 de dezembro de 2003 no serviço público, e que hoje tem, em tese, o direito à integralidade e à paridade, desde que cumpra determinadas regras. O segundo grupo de servidores é aquele que ingressou nos 10 anos que mediaram a emenda 20 e a criação do FUNPRESP. Esse servidor, ele não tem direito à integralidade e paridade, mas ele não está submetido ao limite do RGPS para a sua aposentadoria paga pelo Tesouro Público. E o terceiro grupo é aquele servidor que ingressou depois da instituição do FUNPRESP, sem discutir também essa polêmica de qual é essa data, né? No momento, para o FUNPRESP-ESEC, né, que também se aplica ao Poder Legislativo, essa data tem sido considerada o dia 4 de fevereiro de 2013, que é o momento em que o fundo começa a funcionar. Então, nós temos, basicamente, pela data que o servidor ingressou no serviço público, esses três grupos. Primeiro, vamos tratar do mais fácil, aquele servidor que talvez seja menos angustiante para ele definir se ele vai entrar ou não no fundo do ponto de vista das eventuais vantagens. É o servidor que ingressou depois da criação do FUNPRESP, depois do dia 4 de fevereiro de 2013, no serviço público. Esse servidor, ele está submetido já compulsoriamente ao limite do RGPS, né, conforme prevê a Constituição, já previa desde a emenda 20, ainda que a regulamentação só veio agora. Esse servidor está submetido a ter o seu benefício previdenciário pago pelo Tesouro Público ao limite do RGPS, R$ 4.159. Acima disso, ele terá que entrar em algum regime complementar. A grande vantagem para esse servidor de entrar no FUNPRESP é que ele terá uma remuneração indireta de 8,5% daquela parte da sua remuneração que supera o limite do RGPS, porque esse valor será depositado pelo Tesouro Nacional na sua conta individual no FUNPRESP. Ele não é obrigado a entrar no fundo, ele pode optar por não entrar, mas se ele não entrar, ele perderá essa remuneração indireta que ele terá caso ele ingresse no fundo. Aí é preciso diferenciar, para as mulheres é mais vantajoso do que para os homens, por causa do Fundo de Compensação dos Benefícios Extraordinários, que é um elemento absolutamente esdrúxulo no fundo, em que ele obriga nós, homens,
a financiar a aposentadoria das mulheres. Né? Não que isso seja injusto, mas é um elemento certamente estranho em um fundo complementar. Né? Eu não tenho nada a ver com esse problema e sou obrigado a financiar a aposentadoria das mulheres mais cedo. Então, na verdade, as mulheres recebem mais do que 8,5 e os homens menos do que 8,5, ainda que todos paguem 8,5. Até eu acho que está subestimado o custo adicional que isso vai ter, que foi estimado em 1% do participante, mais 1% do patrocinador, em 2%, e abarcando uma série de outras questões, e, na minha opinião, não vai ser suficiente para financiar isso tudo com esse valor. Então, para essas pessoas, a opção é a seguinte: ou eu entro no Funpresp, ou eu vou para o mercado. Se eu for para o mercado, eu perco a contribuição indireta, a remuneração indireta que o Tesouro vai me pagar, 8,5% da parte da minha remuneração que supera o limite do RGPS. Então, mesmo que eu acredite que a performance da Funpresp vai ser muito ruim, dificilmente ela vai conseguir superar o mercado, tendo em vista esse aporte adicional que o meu empregador, né, no entendimento é que o Tesouro Nacional, que a União vai pagar em meu nome. Então, provavelmente, para esse servidor, o ingresso no Funpresp é um ingresso, na Funpresp, né, ela começou como masculino, depois virou feminino, o ingresso na fundação ela é favorável do ponto de vista estritamente financeiro. A única coisa que eu posso dizer que eu não quero ingressar, ou se eu acho que o risco político é tão alto que o fundo vai ter zero, vai virar pó, né, que é um risco, em tese, possível, ou que eu pretenda ficar um prazo muito curto no serviço público e não vá aportar isso para lugar nenhum. Então, essa minha contribuição iria embora, né, porque há alguns limites no plano de benefício, como eu posso portar isso. Mas, como regra, para esse servidor é vantajoso. Aí nós temos a situação seguinte, por favor, que é o servidor que ingressou antes da criação do Funpresp, com ou sem paridade. Aqui também, em tom de blague, tem uma piada antiga sobre isso, que ainda que a lei preveja, em tese, a possibilidade dessa opção ocorrer, ela na prática é impossível, porque o servidor que fizer essa opção será aposentado ipso facto por invalidez, por insanidade mental. Né? Porque o plano do servidor hoje, na verdade, é tão benéfico que dificilmente o Funpresp conseguirá superar. Isso a gente vai ver isso como alguns dados sobre isso. Bom, esse servidor tem 24 meses para optar na forma da lei. Né? Acredito que seja o caso de quase todos nós aqui, né, que já somos servidores antes do mês de fevereiro. Nós temos aí 24 meses, contados de fevereiro, para entrar ou não no Funpresp. Se nós entrarmos no Funpresp, nós teremos, além do teto do RGPS, garantido pelo Tesouro, e do valor capitalizado das nossas contribuições, uma parcela que é chamada de benefício especial, que foi criado para tentar compensar esse valor. Na verdade, está aí mais ou menos transcrito o que diz a lei, tentando resumir a história, é um valor pro rata do tempo que eu contribuí sem o teto do RGPS para o Tesouro Nacional. Então, vamos supor um exemplo, um servidor sexo masculino que contribuiu por 7 anos e que ganhe R$ 14.159 como média para facilitar a conta. A diferença entre o RGPS e a remuneração total dele é R$ 10.000. Ele contribuiu durante 7 anos, 1/5 dos 35, que é o tempo normal da sua aposentadoria. O Tesouro pagará de benefício especial para ele 1/5 desses R$ 10.000, R$ 2.000. Então, quando ele se aposentar, ele vai ganhar R$ 4.159, teto do RGPS, R$ 2.000 de benefício especial e o restante equivalente ao valor que ele capitalizou. Né? Como chamou a atenção, o doutor Daniel, é um fundo de contribuição definida. Eu só vou saber quanto eu vou ganhar após a capitalização das minhas contribuições. Né? A gente vai fazer um exercício depois para tentar fazer um chute, o quanto é esse valor, para ver se é vantajoso ou não. Então, o benefício especial
na prática, ele é neutro para aquele servidor que não tem direito à integralidade e paridade, uma vez que a regra de cálculo do benefício especial é a mesma regra de cálculo que esse servidor tem do seu benefício. Né, a média, os 80% maiores bases de contribuição, de 94 para cá, corrigidas pelo INPC, aquela regra que é a mesma regra do RGPS, desde a lei 9876, né, e desde o servidor público a partir da emenda 41. Então, para esse servidor é relativamente neutro o benefício especial. Para o servidor que tem paridade, já começa uma complicação aí, que tem integralidade e paridade, porque provavelmente isso trará perdas. É claro que a integralidade e a paridade pode ser uma faca de dois gumes, ela pode gerar perdas em relação a outra situação, mas na prática não é o que tem ocorrido. Né? Qualquer reclassificação posterior ou qualquer aumento posterior não é considerado nesse caso. Então, há uma grande possibilidade do benefício especial trazer perda para quem tem integralidade e paridade. Ou seja, provavelmente não é vantajoso para esse servidor fazer a opção já considerando a integralidade e paridade. Então, nós vamos tentar agora fazer um exercício para ver quanto esses servidores receberiam caso optassem pelo FUNPRESP, e comparando com a situação atual, né, com as duas regras que nós temos hoje no serviço público, integralidade e paridade e média sem teto do RGPS, para analisar até que ponto é possível algum tipo de vantagem ou se realmente cabe a aposentadoria por insanidade mental num caso de uma eventual opção. Não é fácil fazer essa conta, porque são várias variáveis que entram aí. Há um alto grau para usar o termo técnico, de chute ao fazer esse cálculo. Então, esse cálculo está sendo feito com alguns pressupostos aí. Eu adoto a contribuição da União em 8,5%, né, que é a contribuição máxima prevista pela lei. O servidor com 11%, para dar igualdade em relação ao atual. Hoje, nós todos desembolsamos 11%, então continuaríamos a desembolsar esse mesmo valor, ou seja, até 8,5% será igual e pagaremos um adicional de 2,5%, já que nós confiamos que o FUNPRESP será eficiente, dará uma boa rentabilidade para isso. A aposentadoria aos 60 anos, que é a regra hoje do serviço público, uma expectativa de sobrevida pegando pelas tábuas de mortalidade do IBGE de 19,5. Eu joguei mais a pensão, que são coisas complicadas de imaginar, mas vamos jogar uma pensão aí de 8 anos, imaginando, hoje em dia as pensões acabam sendo maiores do que isso, né, mas vamos calcular aí uma média de 8 anos. Há uma questão da taxa de administração e carregamento, porque aí nós temos essa contribuição bruta. Essa contribuição bruta é 8,5% do Tesouro, 11 meu. 19,5%. Parte disso vai ter usado para administrar a FUNPRESP, desde da compra da sua sede, aluguel do seu computador, pagamento do seu diretor, da sua secretária, do faxineiro, de todo mundo, até a taxa de carregamento que ele vai ter para administrar esses recursos. Ele vai ter que usar instituições do mercado financeiro, fazer aplicações, ou seja, tudo isso tem um custo, nada disso é gratuito. Eu joguei esse valor aí em aproximadamente 10%, né, reconheço que já é um valor alto, mas tentando fazer um cálculo nisso daí. O valor reservado para os eventos não programados, os eventos de risco, isso aí é extremamente complicado também, né? Nós temos aí basicamente a aposentadoria por invalidez, que é o mais caro desses eventos, né, que a lei prevê que ela deve existir, uma vez que, em tese, o servidor pode se invalidar no início da sua contribuição, então o custo disso é um custo relativamente elevado. Nós não temos nada relativo ao auxílio-doença, já que, pela regra atual, o servidor continua recebendo o seu equivalente ao auxílio-doença do Tesouro, né? Isso não foi repassado
né, ainda que seja tipicamente um benefício previdenciário, não foi repassado para o FUNPRESP. O FUNPRESP não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, né, quanto mesmo os nossos novos colegas, quando tiverem um equivalente auxílio-doença, continuarão recebendo a sua remuneração integral por parte do Tesouro Nacional, pelo menos até o momento. Então, isso aí não é o custo. Então, nós temos que calcular esses valores. Eu usei alguns estudos relativamente recentes do IPEA, em que estimam esses percentuais, né, nos valores que estão aí, chegam. Esses percentuais vão depender muito de uma variável que é a pedra de toque da questão. Qual será a rentabilidade do fundo? E é uma rentabilidade que é de longo prazo, né? Nós temos aí algo como 70 anos desde a entrada do servidor no mercado de trabalho até a morte do seu último dependente, né? Então, nós temos um prazo aí que vai de 60 a 70 anos, em que eu tenho que garantir uma rentabilidade nesse prazo extremamente longo. Então, eu tenho que ser conservador ao calcular essa rentabilidade para eu não gerar depois um problema para frente. Na verdade, no fundo de contribuição definida, esse problema é do beneficiário, ou seja, o benefício dele será menor, né? Mas para estimar nós temos que ser conservadores. Então, isso aí depende também da rentabilidade. Quanto maior a rentabilidade que eu calculo, menor o valor que eu tenho que destinar da minha contribuição para os benefícios não programados. Quanto menor a rentabilidade que eu estimo, mais eu tenho de dedicar para lá. E tem esse fundo de cobertura de benefícios extraordinários, que serve para financiar benefícios não programados, é verdade, e outras coisas esdrúxulas, né, para pagar a aposentadoria das mulheres, dos professores, das professoras, dos policiais, e do que vier para frente, das aposentadoras especiais todos, os deficientes, que está para regulamentação, ou seja, tudo isso jogou nesse fundo. Eu coloquei um valor aí de 2% destinado a esse fundo, eu acho que é muito pouco, né? Tem um cálculo aí para frente, em que mostra que isso aí, na minha opinião, está subestimado, mas é um valor. Então, só para ter uma ideia desse fundo, eu só peguei hoje as aposentadorias especiais já regulamentadas, né? Mulheres não é exatamente uma aposentadoria especial, mas é similar. As mulheres, professores e professoras, né, que são diferenciados, e policiais, no caso da União, são os únicos casos regulamentados em lei. As demais aposentadorias têm sido concedido com base em mandado de injunção, mas do ponto de vista de norma positiva, a gente só tem essas regulamentadas, ainda que policiais há uma polêmica da recepção ou não da Lei Complementar 51, mas vão deixar isso de lado, é uma outra discussão. Mas pegando só esses casos, e como são benefícios programados, é fácil você calcular por uma regra de 3, vocês podem ver aí que eu estimo em 1,8 pontos percentuais o destinado apenas a isso aí. Claro que as mulheres é o maior valor, uma vez que as mulheres representam quase a metade do serviço público, né? Significa que cada homem tem uma mulher para financiar, no caso do serviço público, né? O custo será provavelmente bastante sem casar, além da sua. Faz 8 anos que você tem um artigo defendendo a igualdade entre homens e mulheres. Isso pode vir no futuro, né? Provavelmente pode vir, mas enquanto não vier, nós temos esse custo que ele vai ser pago por todos, né, pelos homens, essencialmente, já que as mulheres acabam tendo uma vantagem. Com base nesse pano de fundo, nós temos, por favor, o cálculo aí do que significa o impacto do FUNPRESP. Bom, primeira linha aí, nós temos a regra de integralidade e paridade. Eu peguei como exemplo um servidor da advocacia pública da União, né, que tem como final de carreira a remuneração de R$ 20.423,55, é o seu subsídio final. No caso da paridade e integralidade, esse é o valor da sua aposentadoria. Acabou, não tem discussão. Esse é o valor bruto. Né? Estão calculados aí a sua contribuição previdenciária, porque esse servidor contribui como inativo, e o seu imposto de renda, que ele também contribuirá como qualquer pessoa que tem renda. Na segunda linha, nós temos a regra permanente da Constituição
da média, né, o cálculo pela média, que ela cai um pouco, já que eu estimei que esse servidor ficou 35 anos na advocacia pública. Ele entrou no começo da carreira e saiu no final. Né? Aí algumas estimativas aí do tempo que ele leva para seguir os vários níveis da carreira. Pode observar que cai um pouco, não cai muito, a carreira tem um gap muito pequeno entre o início e o final, há uma queda pequena do provento de aposentadoria desse servidor, mas há uma queda. E, em seguida, nas linhas sequentes, eu tento calcular o quanto ele receberia no FUNPRESP com as rentabilidades diversas. Uma rentabilidade de 2% ao ano, rentabilidade real, nesses 70 anos, uma rentabilidade de 3%, uma rentabilidade de 4%, que são os valores internacionalmente usados normalmente. Mais do que isso, é sempre extremamente otimista usar qualquer valor acima disso. Como vocês podem observar, há em todos os casos uma perda significativa em relação à situação atual. Tá? Não estou fazendo um juízo de valor, que isso é bom ou ruim. A situação atual, eu concordo que é uma situação extremamente generosa, principalmente para nós que ainda temos integralidade e paridade, é algo... Antes da emenda 20 era algo inimaginável, hoje ainda é extremamente benéfico para o servidor, mas há indiscutivelmente uma perda significativa, mesmo considerando o incentivo fiscal. Né? Como você sabe, nós temos a Lei 11.053, ela dá um incentivo fiscal importante, ela reduz bastante o imposto de renda para os benefícios de previdência complementar. Aí na tabela eu calculo esse impacto, é um benefício fiscal, pode cair em algum momento, mas está aí calculado na situação. O que a gente tem para que o servidor tenha o que ele recebe na regra permanente da Constituição, da média, nós teríamos que ter uma rentabilidade média de em torno de 5,2% real ao ano. Para ele receber o mesmo valor líquido que ele recebe hoje, considerando esse incentivo fiscal. Se a gente considerar o valor bruto, isso aí vai subir para 6,2%. Se a gente pegar o valor da integralidade e paridade, nós chegaremos aí a índices próximos a 6,4% ao ano. Ou seja, o que a gente pode observar é que provavelmente a FUNPRESP gerará benefícios previdenciários menores do que o que o servidor tem hoje. Tá? Eu acho que isso não é uma surpresa, porque se fosse para melhorar, não seria necessário fazer. Mas ele provavelmente gerará esses benefícios. Aí pode dizer, não, mas você está sendo muito mal nos seus cálculos são muito pouco otimistas. Tá? Se a gente observar os cálculos do Ministério da Fazenda, né, nesse site que está aí, nós temos uma exposição que foi feita pelo Dr. Ricardo Pena, né, acho que até esteve aqui. Quando a matéria tramitou no Senado, ele levou estudos do Ministério da Fazenda sobre o cálculo, né, a íntegra da sua exposição está disponível nesse site. Se a gente pegar os pressupostos que a Fazenda utilizou, ela vai chegar a conclusões não muito diferentes daquelas que eu cheguei nesses meus cálculos. Né? Vocês podem observar que os pressupostos são muito similares. Eles são um pouco mais otimistas. Eles calculam as despesas administrativas e de carregamento um pouco menos do que eu calculo. Eles jogam os benefícios de risco para um cálculo, o custo do benefício de risco um pouco menos do que o que eu utilizei como parâmetro, só que a questão fundamental é que eles usam a taxa de retorno real de 5% ao ano. E como vocês podem observar na tabela anterior, quando se joga uma taxa próxima a 5%, as conclusões convergem. Ou seja, se nós tivermos uma taxa de retorno real próximo a 5%, ou um pouco mais no meu cálculo, nós teremos uma igualdade nas duas situações, ou seja, nós teremos uma situação em que permitirá o servidor que entrou no FUNPRESP receber benefícios similares ao que ele receberia no regime atual.
Só que essa rentabilidade de 5%, ainda que eles tenham alguns exemplos anteriores, tem sido uma coisa do passado, né? A fase de juros altos parece que tem uma dificuldade grande de retomar no nível que a gente tinha anteriormente. O risco a longo prazo, se no curto prazo a gente pode ter algumas rentabilidades fantásticas, a longo prazo é muito pouco provável que se tenha esse valor. Tá aí também continuando o cálculo, né, do Ministério da Fazenda, que o cálculo que eles fizeram com os 11%, né, eles chegam ao cálculo que com essa rentabilidade na faixa de 5%, você teria, grosso modo, o mesmo valor que o servidor tem nas regras atuais da Constituição, nas regras do corpo permanente da Constituição. Eu acho que eles são um pouco otimistas, mas não é absurdo esse cálculo se nós partimos do princípio que a rentabilidade de 5% é possível. Agora, essa rentabilidade, ela, no meu entendimento, ela é tão irreal que o próprio Conselho Nacional de Previdência Complementar, logo depois ele baixou. Nós temos, o projeto foi aprovado em abril, né, a lei foi promulgada em abril, ou seja, isso foi negociado aí entre março e abril, com a Fazenda vendendo essa rentabilidade de 5%, e logo depois, agora em novembro, nós tivemos uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar que determinou que as entidades de previdência complementar reduzissem as suas estimativas de rentabilidade real para o cálculo atuarial. O valor máximo hoje ainda é paulatino, né? Vocês podem ver, ele vai atingir isso só no ano de 2018, de forma completa, mas hoje o Conselho Nacional de Previdência Complementar já não admite juros acima de 4,5% para o cálculo atuarial de longo prazo, ou seja, o próprio órgão fiscalizador, órgão regulamentador federal, já não confia na possibilidade do uso de juros de 5%. Quer dizer, qual a conclusão que nós temos aí? O FUNPRESP provavelmente dará uma rentabilidade menor do que a situação atual. O que isso reflete para o servidor que está hoje no serviço público? Provavelmente, para aquele servidor que ingressou antes da criação do FUNPRESP, é muito pouco provável que a adesão seja vantajosa, a não ser em casos também excepcionais. Aquele servidor que tem pouco tempo de serviço público e pretende sair do serviço público, tem ideia de portar esse valor, para ele pode ser vantajoso. Porque hoje, se o servidor público sair do serviço público para iniciativa privada, ele vai perder toda aquela parte que ele contribuiu acima do limite do RGPS. Então, para esse servidor, eventualmente, nessa situação particular, pode ser vantajoso entrar para o FUNPRESP. Ou aquele que acha que o regime, principalmente os servidores mais jovens, muitos deles têm um pessimismo com uma certa razão de que muitas reformas virão, ele acha que essa contribuição que ele está fazendo acima do RGPS, na prática vai virar pó, porque ele vai acabar perdendo o direito a essas aposentadorias diferenciadas que hoje o servidor público tem direito, né? Para quem está próximo da aposentadoria, né, como o meu caso, quem está aí há 5, 6 anos da aposentadoria, é muito pouco provável que o fundo dê alguma coisa sequer próxima do direito que nós temos hoje. Então, essas são as questões na transição. Eu só passar rapidamente dois slides que tratam do outro lado da transição, que é a transição do ponto de vista do Estado. Se pode observar que, do ponto de vista do Estado, esses são cálculos também desse mesmo documento do Ministério da Fazenda, ou seja, são cálculos oficiais. Não sei se o doutor Ricardo Pena passou esse material para vocês. A estimativa é que nós temos o custo inicial ascendente e só teremos aí, lá pelo ano de 2050, que o FUNPRESP começará a dar frutos para o Tesouro. Eu um pouco me alinho aí com o que a doutora Zélia disse. Eu acho que a gente
o governo poderia ter estimado algumas outras coisas que poderiam ser feitas sem a criação do FUNPRESP. Eu não sou contrário ao FUNPRESP, eu acho que o FUNPRESP, o fundo complementar é uma tendência necessária, mas eu não sei se era a melhor opção que se poderia tomar para equacionar a médio e longo prazo a questão da previdência dos servidores públicos. Né, que a gente não pode esquecer que a previdência que a gente paga hoje, também repetindo as palavras da doutora Zélia, é uma previdência de uma outra realidade. Na verdade, nós pagamos muito daquela previdência das pessoas que se aposentaram com 45, 46 anos de idade, ganhando promoção na aposentadoria. Né, as regras anteriores a 98. Né, boa parte do nosso custo previdenciário ainda é esse valor. Haveria, eu acho, em tese, espaço para mexer em algumas outras coisas. Mas eu acho que aí houve uma avaliação política do governo. Ele precisava ter um efeito de demonstração, dizer que ele estava fazendo alguma coisa. Então essa é a reforma da Previdência do atual governo. Ele tinha que vender uma reforma, mas o impacto, eu acho que só o slide seguinte é a mesma coisa, o anterior estava em cálculo de percentual do PIB, e esse aí está em valores monetários. Né? Ou seja, se pode ver que nós temos um crescimento, na verdade, do ponto de vista do Estado, a despesa cresce, e não é difícil entender por quê, uma vez que eu vou ter que desembolsar a contribuição para os novos servidores e perder a contribuição que eles fazem para o Tesouro. Então, eu tenho um aumento do custo do regime previdenciário do servidor público, até um determinado momento, a partir de então, ele vai cair, e não são valores tão significativos assim. A emenda 20 e a emenda 41 promoveram alterações que não foram sentidas ainda, mas nós podemos adiantar que, provavelmente, o gasto com a previdência dos servidores públicos tem uma boa tendência para o futuro. Mesmo se nada fosse feito, a tendência para o futuro é mais positiva do que o passado. A gente está pagando um passado caro com um futuro que será um pouco melhor. É um pouco diferente da realidade do RGPS. O RGPS tem uma situação... O futuro do RGPS é complicado. O futuro da previdência do servidor público, ainda que ela seja cara hoje, é mais favorável. Então, essa seria a ideia. Também vou parar por aqui, acho que eu já estourei o meu tempo, e deixar eventuais outras questões aí. É um tema extremamente palpitante, uma novidade absoluta, como a gente comentou, muitas questões vão surgir e durante um longo tempo ainda, e deixar os outros temas aí para o debate, e agradecer também a paciência de todos.